no computador, no microfone está aberto, acho que sim. Então, vou fazer aqui a partilha. Isto aqui. Ok, passo. Yeah. Bem-vindos ao quinto passo, será um passo operacional. Queridos estudantes, sejam bem-vindos ao quinto passo de pesquisa. Esta é a parte operacional da pesquisa, que neste caso será a elaboração dos instrumentos de pesquisa. Geralmente, os instrumentos de pesquisa são questionário, o roteiro de entrevistas e o formulário de avaliação. Estes são os mais usuais. Os instrumentos de pesquisa são os formulários que utilizamos para aplicar a pesquisa, com o objetivo de ajudar-nos a levantar informações válidas e úteis. Como eu disse, os instrumentos de pesquisa mais comuns são o questionário, o roteiro de entrevistas, os formulários de avaliação. Determinação das informações. A definição dos objetivos da pesquisa permite estipular as informações que se deseja, ajudando-nos a elaborar o questionário. Um bom questionário vai combinar perguntas abertas e fechadas de modo equilibrado, toma o menor tempo possível ao entrevistado e atende aos objetivos da pesquisa. Ou seja, sempre que nós vamos elaborar um questionário, temos que olhar para os objetivos da pesquisa. O que é que nós pretendemos com a pesquisa? Conhecer o público-alvo, conhecer a concorrência, conhecer o local de venda, ok? Qualquer tipo de objetivo que nós tivermos definido, então temos que elaborar o formulário em função do objetivo da pesquisa. Quando se tem uma grande quantidade de entrevistados, imaginemos 100 pessoas, 250 pessoas, 1000 pessoas, é necessário realizar uma pesquisa estruturada. Neste caso, o questionário deve ser construído com questões precisas e objetivas, que são de fácil e rápida aplicação. O tempo da entrevista não deve passar os 10 minutos, porque isto vai facilitar a padronização e a interpretação de dados. Se nós temos uma grande massa, uma grande quantidade de informação para processar, então é preciso que nós tenhamos um questionário bem estruturado, porque isto vai nos facilitar o momento de fazer a tabulação dos dados, o momento de fazer a análise da informação que nós temos. Vamos ter que interpretar os dados que nós precisamos. Em caso de mais questões abertas, o número de entrevistados deve ser limitado e a duração poderá ser maior, ok? Eu disse que para grandes quantidades de entrevistados, para muita gente, nós vamos precisar de até 10 minutos. Mas, se tivermos questões abertas, o número de entrevistados for menor, então podemos aumentar a duração deste questionário, ou desta entrevista. Como é que nós escrevemos as perguntas e as alternativas de resposta para um questionário? Já vimos algum questionário, em algum momento já fomos submetidos a questionários, mesmo de pesquisa de opinião ou pesquisa de mercado, para saber qual é a percepção que se tem sobre um produto, sobre um serviço, etc, etc. Então, a redação precisa ser clara, simples e objetiva. Temos que elaborar perguntas curtas e de fácil entendimento, que as pessoas entendam logo a priori, para facilitar a sua resposta. Temos que instruir como é que as pessoas devem responder às perguntas. Temos que selecionar as perguntas que não vão levar as pessoas a fazerem interpretações dúbias e usam várias interpretações. Então, temos que evitar distorções. Temos que ter cuidado com respostas óbvias e indutivas a partir de questões abertas. Exemplo, não podemos fazer perguntas do tipo: o senhor faz compras em lojas como a nossa? Porque aí provavelmente as pessoas vão dizer sim, você está a induzir as pessoas. Então, coloque uma pergunta que não seja indutiva.
É mais fácil perguntar que tipo de lojas é que o senhor faz frequentemente compras. Do que perguntar, será que o senhor faz compras em lojas como a nossa? Primeiro terá que imaginar que tipo de lojas de que o senhor está a falar e para agradar quem está a fazer a questão, claramente que a resposta mais esperada é sim, eu faço compras em lojas como as vossas, mas se perguntarmos que loja, aí podemos ter uma resposta bem diferente. Então, considere também as habilidades dos entrevistados a responder às perguntas, ok? Evite fazer perguntas do tipo: quantos filmes o senhor ou a senhora alugou nos últimos 12 meses? Nesse caso, limite perguntas a um passado próximo. De quantidades de filmes o senhor alugou no último mês? É mais fácil, porque a partir do mês você pode calcular quantos filmes é que esse senhor assiste por ano. Se disser, por mês eu assisto a 4 filmes, então você multiplica, em média, 4 por 12, vai ter um número muito próximo de quantos filmes eventualmente a pessoa que está a responder à pesquisa esteja a responder. Então, evite termos técnicos e palavras em outros idiomas. Se a pesquisa for em português, fale português corrente. Evite termos técnicos, que as pessoas não vão entender os termos que você estiver a usar. Não obrigue o entrevistado a fazer cálculo. Já disse, se o entrevistado assiste 4 filmes por mês, então, no fim de um ano, vai assistir 4 por 12, ok? 48 filmes, 50 filmes por aí. Então, não obrigue o indivíduo a fazer contas. Comece com uma pergunta que capte o interesse da pessoa que está a colaborar na sua pesquisa. Começar um questionário com perguntas sobre renda ou idade pode ser desastroso. Evite fazer perguntas sobre renda e idade logo no início, que as pessoas vão se sentir desconfortáveis, não vão colaborar como deve ser. Em caso de perguntas abertas, ou seja, perguntas embaraçosas, faça-nas na terceira pessoa, não pergunte: o senhor acredita que os idosos estão mais conscientes do impacto de se fazer exames de próstata? Porque o indivíduo vai se sentir constrangido se você o considerar idoso. Mas se colocar na terceira pessoa, será que as pessoas idosas, as outras pessoas idosas, ok, estão conscientes da importância de se fazer exame da próstata? Aí o indivíduo vai responder como se ela não estivesse no grupo dos idosos. É mais fácil assim convencer. É uma técnica de comunicação que permite que a pessoa se sinta identificado com a pergunta, mas não se sinta ofendido porque você o considerou de idoso. É sempre melhor perguntar o que o entrevistado faz do que o que ele pensa. Se pretende, por exemplo, montar uma empresa de roupas desportivas, é necessário descobrir se os entrevistados praticam algum tipo de desporto, associação, e não se gostam de desporto, pois podem gostar e não terem o hábito de praticar. Vejam o tipo de perguntas que vão fazer. Se gostar é uma coisa, praticar é outra. Eu posso gostar de futebol e não praticar futebol. Entretanto, a pesquisa que eu estou a fazer, preciso daqueles que não só gostam, como praticam futebol, porque são elas que, no fim do dia, vêm comprar os artigos esportivos que eu estaria a vender ou que eu estaria a produzir para colocar no mercado. Então, vejam a subtileza das perguntas que nós vamos fazer. Insira estímulos quando o interesse do entrevistado estiver a diminuir, pode utilizar-se de expressões como: só restam alguns minutos, algumas questões para terminar, para ela ficar ali atenta, mais animada para poder continuar a colaborar. Faça perguntas mais gerais no início e criteriosas no meio do questionário. Deixe para o final possíveis perguntas que possam causar constrangimento no entrevistado. Algumas perguntas embaraçosas, como idade, podem ser minimizadas a partir de uma tabela de graduação. Por exemplo, você pode colocar ali a parte destinada à idade: é menor de 20 anos, é dos 21 aos 25, ou dos 21 a 30, tem 30 a 40, tem 40, 41 a 50, 51 a 60. Então, quando o indivíduo for a colaborar, não vai dizer exatamente qual é a idade que tem, porque há quem não gosta. Aliás, costuma-se dizer que as mulheres não falam da sua idade, nem se pergunta a idade de uma mulher. Então, se você coloca ali este espaço, ok, esta possibilidade do indivíduo escolher naquela tabela de graduação a faixa etária onde se encontra, então é mais fácil.
Qual é a sua idade? Dos 21 aos 30, se estiver naquela faixa etária, vai colocar um X naquela faixa etária, não propriamente dizer qual é a idade que tem, porque as pessoas não gostam disso. Tal e qual em relação à renda, ao valor que a pessoa ganha no fim do mês, já quem nem sequer declara. Então, é mais fácil você colocar ali a questão, ou seja, colocar na sua tabela de graduação rendimento mensal, abaixo do salário mínimo, 4.000 meticais, ou de 4.000 a 5.000 meticais, de 5.000 a 6.000 meticais, de 6.000 a 7.000, assim em diante. Então, o indivíduo vai escolher a área onde se sente confortável. Ou mais de 25.000 meticais, o indivíduo vai colocar ali. É apenas um exemplo que estou a dar, para não pedir informações tão sensíveis quanto estas. O salário, quanto é que a pessoa ganha por mês, qual é a sua faixa, qual é a sua idade biológica, algumas pessoas não gostam de dizer. Então, é mais fácil, quando nós estivermos a elaborar o questionário, criar esses campos para as pessoas poderem optar pelo campo que acham mais conveniente. Observe a sequência lógica das questões, porque isso vai facilitar a resposta ao entrevistado. Nem sempre é preciso dizer aos entrevistados as alternativas de resposta para não induzi-los. Indique ao entrevistador quais perguntas o relatório é necessário. Ao entrevistado, neste caso. Indica ao entrevistado quais perguntas o relato é necessário. Okay? Quanto aplicável ao nível de cada pergunta, indique até quantas opções o entrevistador pode marcar como respostas do entrevistado. As perguntas e alternativas de resposta vão variar conforme o meio de aplicação da pesquisa. Deve-se evitar a indução ao elaborar estas questões quando o próprio entrevistado preenche o questionário. No caso, por exemplo, pesquisas por mala, direta ou e-mail. Por e-mail, deixa que as pessoas respondam, não induz as pessoas a colocarem respostas que agradam ao pesquisador. Depois de elaborar o questionário, colocar perguntas bem claras, simples, diretas, de fácil compreensão, colocar as diversas opções que o colaborador ou entrevistado vai ter que preencher. Então, aí você avalia a estrutura do questionário e você avalia a estrutura do questionário. Então, nesta fase, os seguintes itens devem ser levados em consideração. Será que as perguntas são necessárias para cumprir os objetivos de pesquisa? Atenção que você elabora o questionário em função dos objetivos de pesquisa. Então, aí, você começa a pensar assim, será que as perguntas que eu fiz vão me ajudar a cumprir com o objetivo que eu tracei? Será que o questionário é longo demais? Se for longo, tem que repensar. Questionários longos devem ter algum tipo de incentivo, como colocar a possibilidade das pessoas irem ao cinema, oferecer canetas, oferecer brindes, blocos de anotações, sorteios, etc, etc. Porque o questionário é longo, a pessoa não vai ter paciência de preencher. Então, tem que ter algum tipo de incentivo, algum tipo de brinde. Se há tempo suficiente para as respostas nas perguntas abertas, cuide do visual do questionário, tornando-o mais agradável a sua utilização. Não há um momento máximo, dizia eu, não há um número máximo ou mínimo de perguntas. O mais importante é avaliar o tempo médio que será gasto com o entrevistado e observar a sua disponibilidade e motivação para responder. Para facilitar a tabulação dos dados, não utilize apenas parênteses para a marcação das respostas do entrevistado. As situações em que nós colocamos ali parênteses, então não coloque só parênteses para facilitar aqui as respostas dos entrevistados quando você estiver a fazer a tabulação, okay? Você pode utilizar juntamente com os parênteses números ou letras, ok? Realize o pré-teste depois de você ver se está muito bom seu questionário, a estrutura é boa, as perguntas seguem alguma lógica, então faça o pré-teste, faça a revisão do questionário. Quando o questionário estiver finalizado, um pequeno teste deve ser realizado com alguns entrevistados para experimentar o questionário e realizar os últimos ajustes. O pré-teste e a revisão ajudam a evitar
um novo trabalho e proporciona uma maior qualidade à pesquisa. Se o pré-teste resultar em alterações extensas, um segundo é recomendável, pois alterações extensas caracterizam praticamente um novo questionário. Então, depois de você fazer o questionário, teste se o questionário está bom ou não, se as pessoas respondem com mais facilidade ou não. Se houver muitas alterações, muitos comentários, então a sugestão é que você faça um novo questionário, porque aquele definitivamente não está bom. Atenção que, ao realizar o pré-teste, selecione entrevistados com o perfil da amostra. Você vai fazer um pré-teste, sim, mas não faça com qualquer um, faça com aquelas pessoas que tenham características da população que você vai atrás dela para responder ao seu questionário. No caso, para a amostra. Você tem uma população, então procure uma amostra primeiro e depois, para realizar o pré-teste, teste o seu questionário com pessoas que tenham o mesmo perfil da sua amostra. Não faça pré-teste do questionário com familiares ou pessoas que tenham participado da sua elaboração. Claramente, se você fizer pré-teste com os seus familiares ou os seus amigos ou pessoas que tenham participado, a tendência delas é responder para agradá-lo. O seu namorado, claramente, vai dizer: amor, está tudo bem, esta pesquisa, este questionário está bem feito. O seu irmão, claro que não vai decepcionar. A sua amiga vai dizer: sim, amiga, olha, você caprichou, está muito bom este questionário, mas pode não ser. Então, evite fazer pré-teste com estas pessoas com as quais você tem afinidade. Faça com outras pessoas, sobretudo aquelas que têm as mesmas características que a sua amostra, que tenham o mesmo perfil que a sua amostra. Então, não faça pré-teste do questionário com familiares ou pessoas que tenham participado da sua elaboração. O sexto passo: aplicação da pesquisa. Antes estávamos a elaborar os instrumentos que nós vamos levar para a pesquisa, no caso, o questionário. Agora, como é que nós aplicamos o questionário? Como é que nós fazemos a pesquisa no terreno? No terreno, antes de iniciar os trabalhos de pesquisa de campo, deve-se levar em conta os seguintes aspectos. Qual era a finalidade desta pesquisa? Ou seja, quais eram os objetivos da pesquisa? Você reflete nisso, ok? Volte a sentar e fazer uma introspecção em relação ao que te levou a fazer a pesquisa. Que objetivos é que eu tinha para esta pesquisa? Que método de pesquisa eu vou adotar? Qualitativo ou quantitativo? Quanto tempo vou precisar para a pesquisa? Qual é o período da entrevista? Tenho que definir datas e horários, onde é que eu vou fazer, até horas é que eu vou fazer, quantos formulários de pesquisa vou precisar, qual é o meu público-alvo, se necessário tenho que treinar, como proceder durante a entrevista e como preencher o formulário, e depois tenho que cuidar da minha aparência como entrevistador. De que forma é que eu devo estar vestido? É uma grande questão. Que roupa é que eu devo trajar quando eu for a fazer a pesquisa? Aqui a aparência reflete o profissionalismo, ok? Aquela aparência, a minha aparência, a forma como eu me vou vestir, vai se refletir no profissionalismo. Quanto bem apresentado, há uma implicação direta em relação ao profissionalismo. Estamos ali diante de uma pessoa séria e profissional, ok? Deve estar de acordo, em alguns casos, deve estar de acordo com o perfil do público a ser entrevistado para garantir uma melhor interação. Vou entrevistar, por exemplo, futebolistas. Bom, se eu for vestido com terno e gravata, muitas vezes posso até causar alguma estranheza naquelas pessoas. Elas vão achar que sou do outro meio, não sou do meio destas pessoas. Então, tenho que estar o mais próximo possível destes indivíduos para que isso reflita algum profissionalismo, para que, para que eu esteja muito próximo das pessoas com quem eu vou falar, para que eu não seja muito estranho àquele meio onde estou. Imaginemos, vou ao mercado onde se vende eventualmente carvão, quero entrevistar aquelas pessoas. Se eu for impecavelmente vestido, certamente que a minha aceitação não vai ser a mesma do que quem de facto vai comprar carvão muito próximo daquelas senhoras que estão ali a vender carvão ou outro produto. Então,
cuidem desta questão da indumentária, repito, deve estar de acordo com o perfil do público a ser entrevistado para garantir uma melhor interação. Não deve haver um maior afastamento entre eu e aquelas pessoas com quem vou precisar de informação. No caso, para produzir dados primários, que são aqueles que eu próprio, como pesquisador, vou recolher. A abordagem é sempre amigável e respeitosa, tenho que saudar as pessoas, respeitá-las sempre, para que elas possam colaborar comigo. O pesquisador deve ser sempre bem educado, ser o mais imparcial possível para não distorcer os resultados e, acima de tudo, transmitir segurança. No caso da pesquisa do tipo cliente oculto, já sabemos que é aquela em que o pesquisador se faz passar de cliente, não sendo cliente, ele finge que é cliente para recolher informação. Então, o pesquisador deve abordar todos os aspectos descritos no formulário de avaliação, sem deixar que o vendedor perceba que se trata de uma pesquisa. Okay? Nesse tipo de pesquisa, o cliente poderá interagir com o vendedor ou apenas ser um observador. Sétimo passo, aqui nós estamos a fazer No sétimo passo, já temos recolhido a informação, temos os nossos questionários devidamente preenchidos, recolhemos os questionários todos, agora queremos estruturar as respostas, ok? Queremos organizar as respostas que nós temos, queremos ter a informação certa da idade das pessoas, do seu poder de compra, o que gostam, o que não gostam, em função da resposta ao questionário que nós administramos. Então, estamos na fase da tabulação dos dados. Permite que os dados coletados sejam reunidos e agrupados. Os resultados geralmente são apresentados na forma de tabelas, gráficos, comentários, destacando as informações mais relevantes e facilitando a interpretação. Para tabular os dados de pesquisa, você poderá utilizar sistemas que facilitem essa tabulação. Hoje em dia, o Excel, uma ferramenta informática, um software de fácil manuseio para a tabulação de dados. Por exemplo, você tem números, pode colocar esses números, quantos homens, quantas mulheres, qual é a faixa etária de cada inquirido, você coloca esses dados no Excel, o Excel facilmente vai gerar gráficos e tabelas. A partir de tabelas e gráficos é fácil fazer a interpretação dos resultados. Oitavo passo, aí você terá que escrever um relatório final. O relatório consiste na análise da pesquisa a partir dos resultados observados, respostas aos objetivos a partir da apresentação detalhada das suas descobertas. A análise ajuda na planificação e na implementação de ações do seu negócio. Ok? Então, no relatório, você escreve as respostas, as grandes constatações que você teve. Ok? Você já agrupou os dados todos, a partir dali, das suas observações, você já tem respostas concretas. Então, as respostas vão te ajudar a elaborar o relatório, a novas descobertas, te permite tomar decisão. Então, a decisão deve se basear na reunião e cruzamento de todos os dados obtidos e não apenas em informações verificadas de forma isolada. Nono e último passo, aí você decide se abre um novo negócio ou não, se inclui ou exclui os produtos comercializados, se faz a definição do posicionamento da empresa no mercado ou não, porque em função disso você pode recomendar à empresa uma nova estratégia de atuação, que ela se reposicione, okay? Que ela mude, por exemplo, a sua identidade visual. Pode ser que seja esta a conclusão da pesquisa que você tenha podido chegar. E depois também pode ser que você sugira a realização de novas ações promocionais ou sugira anúncios na mídia, entre outras. Concluindo, a pesquisa de mercado é fundamental para que possa ter um bom desempenho nas diversas fases do seu negócio. Todo negócio precisa de uma pesquisa de mercado, ok? Como ponto prévio. Mais do que elaborar e aplicar um questionário, a pesquisa é um procedimento técnico que envolve as etapas de planificação. Você deve planificar, deve implementar,
deve tratar os dados, analisá-los e interpretá-los, ok? O grande desafio é conhecer e administrar todas as informações necessárias para a tomada de decisões que permitirão a sobrevivência e o crescimento da sua empresa. Elaborar pesquisas a partir de necessidades específicas ou regulares e que poderão dar sustentação ao seu relacionamento com clientes e parceiros, ajuda, ou seja, ajudando a perceber novas oportunidades de negócio, adotando ações que aumentam as suas vendas e consolidam a sua marca. Lembre-se que a pesquisa é sempre um investimento, mesmo que o seu retorno seja a longo prazo. Ao buscar permanentemente informações do mercado, porque ela acontece de forma permanente, constante, então, ao buscar de forma permanente essas informações de como é que se comporta o mercado, ao procurar informações, ao prospeccionar o mercado, você dizia eu que ao prespecionar o mercado, ao pesquisar o mercado, ao estudar o mercado, ao buscar permanentemente informações do mercado em que se atua ou deseja atuar, o seu negócio certamente terá mais chances de se destacar e gerar mais lucro. Um ponto importantíssimo que tem a ver um pouco com a ética é que você deve ser sincero, deve ser honesto, não deve falsear os resultados, não deve manipular os resultados. A partir da manipulação dos resultados, você está a tirar a verdade, você pode estar a sugerir um indivíduo a avançar no negócio que você sabe a priori que vai falhar. Então, é preciso que sejamos sérios nos resultados que nós vamos ter com a pesquisa. Esse é o ponto final, então, aos passos da pesquisa de mercado. Encontramos na nossa sala virtual para discutir mais pontos e olhar caso por caso. Vamos visionar novamente essas aulas. Dúvida, estou à inteira disposição e depois disso já podemos colocar a mão na massa. Vocês me mandaram as vossas sugestões de negócio, então vamos ver como é que isso funciona. Vamos fazer uma pesquisa observando estes 9 passos de pesquisa. Espero ter ajudado e, doravante, vamos realizar as nossas pesquisas e também com a esperança de que mais tarde vocês integrem equipas profissionais de pesquisa de mercado.